Que legal, gente. E olha, hoje nós vamos continuar aquela conversa que nós começamos, não é? Há 2 domingos atrás. E eu confesso para vocês que eu não esperava que chegaríamos no Dia dos Pais hoje, ainda com esse assunto tão importante a respeito de família, não é? E é tão importante. Que assunto importante? Como é importante esse assunto, e principalmente quando nós olhamos e contemplamos o quanto as famílias estão perdidas, quantas pessoas andando fora dos caminhos, dos valores, das direções de Deus. E no nosso bate-papo dessa noite, nós vamos nos concentrar em um versículo apenas. Um versículo apenas, que é exatamente o último verso do capítulo 6, que fala sobre o assunto. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós estamos falando sobre família aos moldes de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele que criou todas as coisas, o homem, a mulher, família foi uma criação de Deus. Ele deixou na sua palavra tudo o que nós precisamos saber para que nós dessemos conviver harmoniosamente aqui nessa terra. Tudo. E o grande segredo de se tentar desacreditar as Escrituras é que se as Escrituras não são verdadeiras, então aquilo que está aqui informando não tem aplicabilidade em nossas vidas. Ou é uma aplicabilidade que não vai ter nenhuma eficiência. E é por isso que tanto tentam desacreditar a palavra, mas eu fico surpreso e surpreendido que nós estamos vivendo uma era, uma fase do cristianismo de pessoas muito gabaritadas, extremamente conceituadas na sociedade, e que simplesmente estão trazendo à tona verdades científicas que, em vez de irem na contramão das Escrituras, estão respaldando as Escrituras. É para que ninguém chegue diante de Deus com desculpa. Senhor, eu achava que aquilo ali era conversa furada. Não. São verdades preciosas que fazem toda a diferença quando nós aplicamos em nossas vidas. Isso é um fato, que é inquestionável. E nós olhamos primeiramente, quando falamos desse assunto, há 2 domingos atrás, falamos a respeito da relação entre cônjuges. Nós falamos na semana passada da relação dos filhos para com os pais. E eu de coração espero que muitos filhos tenham colocado em prática essa semana para homenagear os seus pais a respeito de tudo aquilo que conversamos na semana passada. E hoje nós vamos falar terceiro e último ponto desse assunto que nós vamos estar abordando. E no dia de hoje vamos falar esse terceiro ponto: pais em relação aos filhos. Pais em relação aos filhos. Este versículo, especialmente a primeira parte dele, que diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Muita confusão tem sido feita a respeito dessa primeira parte do versículo. E hoje nós queremos tirar essa confusão da sua mente e trazer realmente o que é que o Deus está transmitindo através do apóstolo Paulo para você, para que você tenha uma orientação mais clara
e direta a respeito da educação do seu filho. E porque aqui nós temos um probleminha de tradução. E quando eu falo um problema de tradução, talvez você diga assim no seu lugar: pastor, então quer dizer que a palavra de Deus contém erros? Não, a palavra não contém erros. Mas traduzir não é tão simples como você imagina. Você, preste bem atenção, estamos falando de um texto que foi escrito vamos arredondar, praticamente 2000 anos atrás. Porque o livro de Efésios foi escrito ali, em 2000, na década dos 50, do primeiro século. Então, arredondando, praticamente 2000 anos atrás. E você há de convir que existem palavras, em qualquer língua, que elas vão mudando vão deixando de serem usadas, e até mesmo o significado vai sendo modificado com o passar do tempo, isso é normal. Então, isso tudo para que você veja que existe que é complexo essa questão da tradução, mas o que é legal é que existem algumas boas traduções, e existem pessoas que se especializaram nesta área e que trazem para a gente uma tradução mais adequada para que nós possamos entender perfeitamente o recado de Deus. Né? E são poucos textos que têm uma dúvida ou outra, são pouquíssimos. E esse texto é um deles, que tem um pouquinho de dúvida nessa primeira parte. Mas que para que nós possamos entender perfeitamente, nós vamos começar falando da parte final do verso. Da segunda parte. Porque aqui nós temos uma conjunção adversativa que separa as duas partes do versículo. Mas ele começa dizendo, a primeira parte: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira? Mas, ou seja, você tem que estar muito atento a essas conjunções, porque é o mesmo sentido, pelo contrário. Em vez de você fazer isso, pelo contrário. E o que ele fala? Pelo contrário, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma certeza eu tenho. Para que eu não cometa o erro de que esta tradução está trazendo de provocar o meu filho a ira, para que eu não cometa esse erro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vamos começar a entender primeiro essa parte final, para depois nós voltarmos e entendermos essa outra parte, para que você saia daqui hoje sem nenhuma dúvida desse assunto. Entenda, pais. Quando se fala de filhos, a responsabilidade de criar, a responsabilidade de educar, dos pais. E quando eu me refiro pais, eu estou falando pai e mãe. São essas duas figuras. Não vai achar que eu estou dando aqui, não é, uma lapada nos homens. Não, é pai e mãe. Os dois. Quando aqui nós olhamos a palavra, e vós pais, ele está generalizando, levando em consideração tanto o marido quanto a esposa, tanto o pai quanto a mãe. E é de extrema importância você se preocupar com a educação da sua criança. Principalmente no momento onde nós estamos vivendo tão complexo, tão difícil, nessa questão da educação sexual. Não é a escola lugar de aprender a respeito de sexualidade, é dentro de casa. E a escola está ensinando tudo errado. Tudo errado. Trouxeram uma palavra da língua portuguesa, uma palavra utilizada dentro da língua, gênero, e trouxeram esta palavra para biologia. Porque biologicamente não tem gênero, tem sexo. E o sexo é macho e fêmea. Mas por que fizeram esse empréstimo da palavra? É porque em muitos idiomas, em alguns idiomas, não na língua portuguesa, existe o gênero neutro. Masculino, feminino e o neutro.
Inclusive, o latim, que é uma língua morta, do qual veio o português, existe no latim o gênero neutro. Não é uma língua mais falada, mas é uma língua ainda estudada. Existe o gênero neutro. E qual foi o objetivo de trazer essa palavra gênero para a biologia? Confundir a cabeça das pessoas, querendo trazer à tona que existe o masculino, feminino e também pode existir outra coisa, como o neutro, por exemplo. E olha como é importante você ensinar, não é? Olha, nós como igreja estamos sempre atentos e nós tivemos nessas últimas 3 semanas um momento de esclarecimento para as crianças que participaram dos kids, hoje do infantil, ensinando, trazendo isso à tona, mostrando a verdade das escrituras, para que as cabeças não sejam confundidas. E olha que interessante. Em relação ao que o pai deve fazer para com os filhos. Letra A, você pode colocar aí. Olha só, o que é importante ter nessa educação? Criar com disciplina. Disciplina. O que nós tínhamos na nossa geração. Aqueles que nasceram na geração anterior sabem do que eu estou falando. O que nós tínhamos na nossa época está faltando hoje. Disciplina. Na nossa época, nós não fazíamos o que nós queríamos. Nós fazíamos o que nossos pais permitiam que nós fizéssemos. Porque nós tínhamos disciplina. Não tinha nenhum problema o pai dizer não para o filho. Na verdade, o processo de formação do indivíduo passa primordialmente e principalmente pela família, pela casa, pelo pai e pela mãe. É essencial. E quando ele fala aqui da disciplina, eu vou dizer para você o que eu entendo. Eu até deixei o meu celular na minha bolsa, na parte de trás. Pega aí, na parte de trás. Se você trouxer aqui, essa aí mesmo. Pronto. Vou trazer aqui o celular, obrigado. Já tinha até esquecido que eu ia usar o celular. Preste atenção. Isso aqui se transformou em babá das crianças. Quando a criança começa a chorar, a espernear, o papai e a mamãe dão o celular. Eu estou falando alguma coisa que eu estou inventando? Eu vi isso no outro planeta ou vi aqui no planeta Terra? Será que eu vi isso aqui lá no Japão ou vi isso aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, no Brasil? Sim, no mundo todo. No mundo todo. E olha que interessante. Eu estava participando do podcast com o pastor Ayrton, que a minha esposa fez no Mulher Moda de Cristo, que eu oriento você. Assista esse podcast. Foi uma aula a respeito do assunto de ansiedade, uma aula a respeito das doenças psiquiátricas, e científica, com embasamento científico, baseada em estudos atuais, agora, dos anos 20, nós estamos em 2023, dos anos 20, de 2020 para cá, recentes, mostrando exatamente os problemas das doenças psiquiátricas e o grande mal que muitos medicamentos estão fazendo. E aí ele falou da ansiedade. Olhe lá. Porque essa palavra, ela tem a resposta para tudo que nós precisamos na vida. Porque o autor é Deus. O criador da vida, o autor da vida. Tudo. E ele dá uma visão bíblica que a ciência está mostrando que a Bíblia estava correta. Impressionante.
Que a Bíblia estava correta. Então, se você não assistiu esse podcast Mulher à Moda de Cristo, que é um podcast que a minha esposa está fazendo, que eu trouxe esse projeto de volta, e você não viu esse episódio da última sexta-feira com o pastor Ayrton, veja, que vai ser muito importante para você. Veja, vai fazer a diferença. E quando eu vejo disciplina, não é você dar o celular, porque é muito mais fácil para calar a criança dar o celular, não é? Eu fico assim doido quando eu vejo isso acontecer. E olha que interessante, o pastor Ayrton trouxe alguns dados de estudos recentes que mostram que a luminosidade do celular estimula no seu cérebro, produção de dopamina. E dopamina, ele causa uma sensação agradável. E quando você tem essa sensação agradável, você quer de novo, você pega. Então daqui a pouco isso vai viciando. Porque você vicia, você vai se tornar dependente de dopamina. E é por isso que às vezes eu acho tão horrível. E você percebe hoje, você vê 3 jovens sentados, e não é só jovem, é família. Ninguém conversa mais em casa. Cada um está à mesa, sentado com o celular na mão, olhando a rede social. Olha aonde nós chegamos. Você concorda que isso acontece? Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado. Isso tem acontecido na sua família? Não é na sua casa não é na sua família de uma forma geral. De uma forma geral. Você está vendo aonde nós chegamos? Nós não conversamos mais. Nós não conversamos mais. Eu converso aqui com os nossos pastores. E às vezes tem pai que chega com um pastor de adolescente e diz assim para ele: pastor, eu preciso da sua ajuda. Na verdade, nós estamos aqui porque nós entendemos a nossa missão. Nós queremos ajudar você a criar seu filho. Mas a sua responsabilidade, a nossa ação não diminui a sua responsabilidade, não diminui o seu papel e o seu dever. Aí o pastor diz: mas sim, o que é? Pastor, o meu filho está passando a madrugada toda com o celular, só precisa conversar com ele. Olha o absurdo. Aí o pastor: quem é o pai? É você ou eu? Quem é que tem poder de tirar o celular? É você ou eu? Nós precisamos acordar, gente. Acorde, disciplina. E primeiro começa ali com as crianças menores. Essa disciplina está falando aqui, é aquilo que lá em Provérbios 22:15 fala de estutícia ou tolice, que é a mesma coisa. Olha o que diz Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Não acredite na mentira do diabo de que você não pode disciplinar seu filho fisicamente. Pelo amor de Deus. Você não pode violentar. Você não pode, nós não podemos, por causa de um erro de um grupo pequeno de pessoas, nós perdermos, porque olha, a nossa geração, eu sou de 76, eu apanhei, eu louvo a Deus, o meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita, mas quando eu vejo meu pai hoje, que fez 73 anos de idade, eu dou um abraço nele. Pai, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelos seus puxões de orelha. Eu louvo a Deus pelas surras que eu peguei. Eu louvo a Deus pela educação que vocês me deram. Acordem, irmãos. Acordem. O que tira essa leseira da criança é aquela criança que se joga. Que se joga, não é? Que se joga. Está ali no supermercado, aí se joga, eu quero aquele carrinho, eu quero. Você já viu isso acontecer? Quem já viu isso acontecer? Com seu filho isso nunca aconteceu, certeza. Quem já viu isso acontecer, não é? Já viu? Pois é. Aí para resolver o problema você, tá bom meu filho, eu compro. Aí sabe o que o menino pensa na cabeça dele? Funciona. Eu posso me jogar, eu posso me escarbelar, eu posso... Que funciona. Dá certo, vai resolver o problema.
Você entendeu a mensagem que você passa para o seu filho? Disciplina. E você tem que ser esperto. Porque hoje em dia as coisas estão tão complicadas. Não precisa, você precisa se disciplinar em público, não. Mas eu lembro quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, e a primeira fase de formação do indivíduo, da criança, quando ela quer. Emoção à flor da pele. É você que vai treinar. Olha, se você desenvolver a disciplina nos seus filhos, quando são pequenos, quando se tornarem um pouco maiores, com 8, 9, 10 anos, você vai ter pouca dor de cabeça. Agora você tem que ser esperto. Eu lembro quando era criança, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Naquela época em Manaus, só tinha o seguinte: ou era Ponta Negra, quando o rio estava seco, ou era o passeio no aeroporto internacional Eduardo Gomes, para ver as aeronaves aterrissando e levantando o voo. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Esses são mais velhos, tá? Esses são os irmãos mais velhos aqui da igreja. E eu lembro muito bem que, bom, se o rio estava cheio, não tinha Ponta Negra. Não tinha Ponta Negra. Porque só tinha isso, só tinha opção, Ponta Negra. Aí eu tinha lá um garapézinho em algum lugar, mais ou menos, e aeroporto para ver os aviões decolando. E era tão assim, tão besta, né? Que, olha, lá vai levantar voo, vem. Aí todo mundo lá, vendo no vidro, não é? Olha, vai levantar voo, olha o tamanho dessa aeronave. Aí eu olhava lá, tá vindo lá, ó, vai aterrissar. Não era assim que a gente fazia? Não era assim? Quem lembra disso? Um monte de barezinho olhando, uga. E aí, eu, mais ou menos 5 anos, no aeroporto, eu quis fazer tolice. Aí minha mãe, vem aqui, vai não. Quis me jogar no chão. Eu achei legal, sabe o que ela fez? Foi embora. E ficou de longe, escondido, me olhando, para ver qual é a minha reação. Meu irmão, eu nunca imaginei que ela ia fazer isso. Porque eu pensava que ela, vem cá, Andinho, para com isso, Andinho, eu imaginava isso. Quando eu vi que não estava perto, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, o coração bateu. Eu senti um calafrio no braço. Me deixaram. Por que eu não fui quando me chamou? Meu irmão, entrei em desespero. Quando eu comecei a querer berrar, ela, abestado, estou aqui. Sabe quando é que eu quis teimar de novo? Nunca mais. Tá aí uma boa ideia para você. Você não vai dar, mas quando chegar em casa, papai te ama tanto. Vem cá. Você entendeu? Disciplina, irmãos. Não podemos perder os nossos filhos para o mundo. Não podemos perder. Disciplina começa cedo. Aprenda a colocar limites, o que pode e o que não pode. Regra aqui, isso aqui dê regra, dê limites. Celular, computador, joguinho, coloque limites. Horário, tem que ter ali. Criança tem que ter rotina. Rotina é importante. Criança tem que ter rotina. Olha o que é interessante. Eu trouxe aqui uma imagem, que eu acho que essa imagem, quem trouxe pela primeira vez foi a italiana Maria Montessori, que se tornou uma pedagoga muito conhecida. E depois muitos usaram essa imagem. Eu acho que foi ela que trouxe pela primeira vez. Mas olha só que é interessante. Ela passa, pode mostrar a imagem? Que ela passa por idade. Por idade, ela coloca o que você já pode dar para o seu filho de pequenas atribuições. Olha, nós podemos até abrir todo para que o pessoal tire foto. Abre logo todo, vai ficar um pouco pequena, mas tirando foto, depois o pessoal amplia, não é? Olha só, vocês conseguem ler? Conseguem ler?
Tá ruim? Então tira a foto aí que depois nós vamos abrir por partes para facilitar. Eu achei muito interessante e muito coerente o que ela colocou aqui. Ela dividiu as crianças em 5 fases distintas. A primeira, 2 e 3 anos. A segunda, 4 e 5 anos. A terceira, 6 e 8 anos. A quarta, 9 a 11 anos. E a última, 12 a 14 anos. Já que você tirou a foto, agora podemos ampliar como fizemos antes, tá? Como você estava fazendo antes, aí a primeira parte. Olha só. As crianças, em cada uma dessas fases, tem algumas atividades que elas podem fazer. Se o seu filho sabe tirar o brinquedo da sacola e brincar, espalhar no chão, então isso mostra que ele sabe pegar e colocar de volta na sacola. Mas por que ele não faz isso? Mamãe faz para mim. Você entendeu? Pequenas responsabilidades. E essas responsabilidades vão aumentando com o passar da idade. Pare de super proteger o seu filho, que isso não faz bem. Na minha família nós éramos 4 irmãos. 3 dos 3 eram mais novos, mais velhos. Todos nós tínhamos atividades e funções na nossa casa. Eu era responsável por arrumar minha cama. Eu tinha um lugar para colocar o meu sapato. Eu tinha um lugar para colocar a toalha que eu usava. Eu tinha um lugar para colocar a roupa suja. Quando era sábado, eu tinha que fazer funções, limpar, dar banho no cachorro, limpar o quintal. Tinha que ter todo mundo, lavar o pátio. Todo mundo tinha função. E essas coisas ajudam no processo de formação do indivíduo. Olha, levanta, vai levantando aí para nós mostrarmos os 3 próximos, né? De guardar sapatos para baixo. Pode levantar mais, levanta mais. Aí, ótimo, né? Você vai ver que tem tudo proporcional à idade. Eu achei formidável. Olha, você tem que ter rotina na sua casa. Preste atenção, na sua casa precisa ter rotina. Se você tem criança, tem que ter rotina. Deixa eu dizer para você, da nossa experiência, porque é muito fácil a gente ficar olhando para o vizinho, né? Para o outro. Olha a nossa experiência aqui. Preste atenção. É comum a criança que vem para o programa infantil da igreja vir com tanto sono que precisamos pegar colchão para colocar na sala para a criança dormir. Nós temos 2 horários diferentes. Um horário que começa 8 horas, vai até 10 para as 10. E o segundo horário, que é um grupo totalmente diferente de crianças, que começa às 4h30 e vai até às 6h20. Ou seja, começa às 16h30. Qual desses 2 você acha que tem mais crianças dormindo? É o primeiro ou o segundo? Primeiro. Você acha que é o primeiro? Quem acha que é o primeiro? Pois é, eu também acharia, mas é o segundo. Sabe o que isso mostra? Que os pais estão tão preocupados em passear, ir para a casa do amigo, ir para a casa do parente, que não dão descanso para os filhos depois do almoço. Mas pastor, e agora a minha vida? Você teve filho? Você teve filho? Te vira, meu irmão. Mudou a sua vida. Mudou a sua vida. Agora você tem que ter rotina. Você teve filho? Agora você não pode chegar a hora que você quiser em casa. Agora tem que ter rotina. Rotina. Quantidade de horas de sono. Rotina. Hoje, porque era dia dos pais, muitas crianças faltaram. É uma pena. Tinha uma sala de 2 e 3 anos hoje à tarde, e hoje eu fui participar da aula deles, tanto da manhã quanto da tarde.
das crianças de 2 e 3 anos, de 4 e 5 anos. Se o seu filho veio hoje de 2 e 3 anos, de 4 e 5 anos, converse com ele, pergunte o que ele aprendeu. Que ele vai dizer tudinho para você. É impressionante. Como é inteligente. A sala de 2 e 3 anos tem 14 matriculados. Tinha uma criança. Quem são os pais do Igor? Na sala de 2 e 3 anos. Está aqui os pais do Igor? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Ótimo, legal, olha, eu quero parabenizá-la. Parabenizá-la. Seu filho é muito inteligente. Eu descobri porque ele é inteligente. Você não perde as oportunidades de aprender da palavra de Deus. Ele estava sozinho na sala. Ele pegou uma aula personalizada hoje, só para ele. Porque ele foi o único aluno. Palmas para essa mãe. Palmas para essa mãe. Parabéns. Parabéns. Muito legal. Muito legal. E olha, eu falei para essa idade o que eu falei para os maiores há 2 domingos atrás. Exatamente sobre a ideologia de gênero que está acabando com as nossas crianças. Para combater isso. E às vezes, olha, porque às vezes Deus, até o professor disse assim, das crianças, pastor, que pena, ei, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa consciência está tranquila diante de Deus. Os pais têm que fazer a deles. Essa parte está sendo feita. Diante de Deus, nós vamos estar diante de Deus tranquilos. Porque nós achamos tão importante que nós fazemos questão de dar a vida pelas suas crianças, pelos seus filhos. Entenda uma coisa, porque às vezes tem gente que fica dizendo, pastor, acha que só a igreja é o suficiente. Olha, uma boa igreja, olha, não é porque eu sou pastor daqui não, tá? Porque o pastor sozinho não faz nada. Porque tem pessoas maravilhosas. Essa igreja é uma boa igreja. Uma boa igreja é aquela que tem programação para toda a sua família. Essa aqui é uma boa igreja. Porque essa igreja cuida de todas as fases da sua família. Do casamento, dos filhos pequenos, dos adolescentes, dos jovens. Cuida de todas as fases, todas. Mas entenda, uma boa igreja vai ter 30% de participação na formação do seu filho. Sabe por que 30%? A semana tem 168 horas. A criança passa 2 horas lá em cima. 1h30 aqui no culto. 168 menos 2, 166. Menos 1h30, 164,5 horas. 164 horas e meia na semana. O que ele faz? É com você. Agora, uma igreja que não é boa, não chega nem a ser 10% a participação na formação do seu filho. Né? Então, isso cabe você entender essa responsabilidade. E a disciplina, ela precisa ser ensinada. Não prive o seu filho das consequências. Sabe por que eu falo isso? Já aconteceu de nós fazermos um programa premiando as crianças. Aí aquele filho que não conseguiu o programa, que as crianças foram passear, foram para o parque, não é? Um prêmio que elas alcançaram, decoraram o versículo, não faltaram, foram comprometidas. Aí a mãe, o filho não conseguiu. Sabe o que a mãe fez? Levou para o mesmo parque, no mesmo dia que estariam as crianças. Sabe o que ela disse para o filho? Não precisa se esforçar. Você pode ser vagabundo, que eu vou lhe ajudar de qualquer jeito. Essa é a mensagem. Eu entendo. Às vezes, sabe, não é maldade no coração. Não é maldade. É carinho. Mas é um carinho errado. É cuidado. É o cuidado. Mas é cuidado errado. Nós precisamos ter controle. Ensina disciplina. Meu filho, você não conseguiu. Você não fez por onde? Nós podemos mudar no que vem. Podemos fazer diferente. E tem muitas coisas legais. E para que o nosso bate-papo fique melhor ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu convidei... Eu convidei
uma pessoa, convidei 2 pessoas, vou começar com uma, depois eu passo para vir aqui bater um papo com a gente, né? Arruma aqui para nós sentarmos juntos, por favor, ótimo, e eu vou, né, pegar isso aqui assim, aí pode até botar esse púlpito aí do lado, Rafael. Bota lá no púlpito a cadeira, pronto. E eu convidei a Franci Lima para participar desse primeiro momento, aqui no bate-papo. Deixa eu até alinhar aqui, legal? Né? Ótimo. E por que eu convidei a Franci Lima para esse primeiro momento aqui, para falar sobre crianças? Porque, assim como algumas pessoas da igreja, ela tem uma experiência, porque ela trabalha em escola. E tem uma experiência com as crianças, né, Franci? Quantos anos você trabalha com crianças? 20 anos. 20 anos. Então sente aí, Franci, por favor. Sente aí. Vamos bater esse bate-papo aqui e conversar um pouquinho sobre as suas experiências. 20 anos não são 20 meses, não é? Com certeza. Já tem adultos já, né? Já tem, inclusive tem alguns que já têm filhos, não é isso? Já se apressaram, já estão com o filho lá na escola. Olha só, estudaram na escola quando eram adolescentes, se casaram, tiveram seus filhos e agora os filhos estudam na escola. Na escola. E olha, por que eu trouxe a Franci? Eu quero que você veja a experiência de uma pessoa que está na outra ponta. Você está em casa com seu filho. E quem está na outra ponta é aquela pessoa, a educadora na escola que está trabalhando com seu filho. E Franci, nesses 20 anos, porque eu imagino o seguinte, há 15 anos atrás, tem muita diferença do 15 anos atrás do que é hoje? Muita diferença, né? De 20, de 15, de 10. Mas, se fosse resumir, né, essa grande diferença, seria mesmo o padrão de pensamento dos pais em relação a qual é o lugar da criança na família. Porque há 20 anos atrás, a gente pode dizer, né, e muito antes também, que a criança, os filhos em geral, eles faziam parte da família, né? E como parte da família, né, a autoridade sendo pai, né, a mulher sendo papel importante, os filhos são parte da família. Então precisa de cuidados, né, a parte mais dependente. Precisa justamente da educação, da correção, de suprir as necessidades. E hoje, o que a gente vê? As crianças, na maioria, são o centro da família. Tudo é como se fosse feito por eles e para eles. Tudo em prol da criança. Tudo é em prol da criança. Antes a criança era um membro da família. Hoje a criança é um Deus da família. É o centro. Então, né, tem até que ter cuidado, nós que somos crentes e temos filhos, né, para ver se não está no lugar de Jesus também. Isso é interessante. Né? E dê assim alguns exemplos práticos dessa diferença que você observou ao longo desse tempo. Eu vou dar aqui assim 3 fatos reais, né, 3 exemplos. Primeiro, com relação a limites, né? Uma menina de 3 anos que tocava o terror ali na sala de aula e não obedecia a professora, mordia, batia, fazia várias coisas que, né, não é adequado para aquela idade, inclusive. E aí eu fui conversar com o pai, né, sobre isso. Olha, falar sobre os limites, né? Olha, já está na hora, né, de você começar a trabalhar isso. E a resposta dele foi: eu não vou trabalhar limites com a minha filha. Ela pode fazer o que ela quiser, né? E no futuro dela também eu não vou ficar impondo as coisas, porque a minha filha é um milagre. A minha esposa não engravidava e quando ela engravidou, né, dessa criança, então, só faltou dizer, é minha deusa, é minha... Nossa, o milagre de Deus agora vai se transformar num instrumento de Satanás. A gente, né? Então, assim, muito difícil. Outro exemplo é com relação à superproteção. Teve um caso de uma criança de 7 anos que todo dia praticamente dormia na sala de aula. Estudava de manhã e dormia, né? E na escola a gente pisa em ovos, né? Por causa dessas coisas. Então ela resolveu um belo dia acordar a criança e dizer: olha, acorda, vamos fazer atividade, vamos estudar. Vamos estudar. E no outro dia, de manhã, 7 horas da manhã, a mãe estava lá,
para tomar satisfação, revoltada, porque o filho tinha dito que a professora tinha brigado com ele. E por mais que a professora explicasse, ele até chegou a explicar qual foi o motivo, o tom da voz dela, a mãe notoriamente não se satisfez e foi embora chateada com a professora. Mas olha só, eu não imagino assim, não é? Que você tem lá na escola pais que creem em Cristo, alguns frequentam igrejas, outros não frequentam igreja nenhuma, não é? Tem toda diversificado. Eu não imagino que, olha a cara desses irmãos crentes bonitos, olha, eu acho que com os filhos deles é diferente. Eles não fazem isso não, é? Pois é, pior que fazem. Porque é tipo uma negação, né? O pai, ele não consegue, assim... Às vezes a gente tem que mostrar no vídeo a gravação. Porque às vezes a gente vai relatar um fato e aí o pai ou a mãe diz assim, não, meu filho não faz isso não. Ele não é assim não em casa. E a gente vai mostrar nas câmeras que ele fez aquilo. Ele se jogou na mesa, ele bateu no menino, ele mordeu o outro. E quando o pai vê isso tudo? Aí ele fica com vergonha. Fica com vergonha. Mas o menino vem do mesmo jeito no outro dia. Não mudou nada. Nada. E assim, um último exemplo, mas que meio bem geral, é a falta de pulso firme, pastor. Falta de disciplina. Então, geralmente, as mães de 3 anos, né, 2 anos, 4 anos, elas acompanham, elas vão na porta da sala. E aí elas perguntam, professora, como é que foi meu filho? Aí a professora fala a verdade, né? Quando ela fala a verdade, não, é porque ele fez isso, fez aquilo, aprontou, bateu. Aí a mãe olha para a professora e diz, ele é assim mesmo em casa. Meu Deus, ainda com orgulho, desse ou jeito. com tranquilidade. É assim, é normal. É desse jeito, professora, é do mesmo jeito. Aí a gente chega à conclusão que ela está querendo dizer para a gente, olha, aguenta daí que eu aguento daqui. Meu Deus. Né? E há 10 anos atrás, quando eu era professora, eu lembro de fazer isso, de falar o que estava de errado, e a mãe sentir vergonha e dizer, eu vou conversar, eu vou acertar tomar esse as menino em providências casa. E tudo mais. E agora você falou uma coisa de manhã, né, que você percebe, tem muitos irmãos da igreja que tem um filho que estuda lá na escola com você, não é? Tem, bastante. É bom que ela traz anotado, pastor, esse aqui, olha. Não posso falar. Estou brincando, né? Mas você disse uma coisa legal a respeito desses irmãos que têm filhos lá aqui da igreja. Você disse que você percebe que o comportamento deles... Sim, não, é perceptível. Então, assim, os daqui da igreja que estudam lá, a grande maioria tem, desde a adaptação, já é diferente. Porque já estava aqui no infantil, já estava no baby, desde a adaptação a gente já notou a diferença. E aí são crianças que têm muito mais, assim, são mais obedientes. Normais, crianças normais, mas quando você diz senta, senta. Vamos fazer, faz. Porque criança, você tem que estar todo tempo dando ordem, mas isso é normal. E ao mesmo tempo criança tem a sua agitação, né? Normal. A sua normalidade, normal isso. Mas aí você impõe limites. Tem uma rotina e eles têm que eles aprendem a seguir aquela rotina. Legal. Né? Eu quis trazer a Franci porque muitas das vezes você está aqui, você está na sua casa e você não vê a outra ponta, que é a escola, não é? O que acontece. E é muito interessante essa experiência e principalmente passar a sua experiência verificada de que há 15 anos atrás era um trato e hoje é um trato diferente. Ou seja, mudou, mas o resultado não foi bom. Mudou, mas o resultado não foi bom. Né? Não tem sido bom. Olha aí o que nós vemos na sociedade. Basta nós olharmos e nós vemos claramente, não é, que o afrouxar, o liberar, o tirar a disciplina está trazendo uma geração perdida para a nossa sociedade. Detalhe, pastor, que eu não falei de manhã, não está no script, mas eu vou falar. Uma coisa que nós observamos muito é com relação ao padrão de casais. Os casais mais novos são os que mais erram. E os casais mais velhos são os que mais erram. Novamente, fala de novo. Os casais mais novos, de pais entre 20 e 25 anos, são os que mais erram. Os mais erram na educação do filho. Na educação do filho. Certo. E os pais acima de 35 anos também são os que mais erram. Ah, entendi. Ou seja, novo demais e velho demais não dá certo. Não dá certo. Eles são, assim, os mais velhos são bobos demais. São vovô. E os Quer mais ser novos, vovô. você nota que não tem nenhuma experiência para Entendi. lidar com as questões do filho. Entendi. Entendeu? O pai mais novo é novo demais e o mais velho tornou o pai vovô. Tornou o
Papai e vovô. E não tem coragem de disciplinar, não tem mais força de disciplinar, não é? Por aí. Legal, legal. Uma salva de palmas para nossa irmã. Obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu botar aqui uma foto. Quero uma foto aqui, não é uma foto com a irmã Franci. Cadê a foto? Cadê o retrato? A retratista, né? Nossa época é retrato, Franci, viu? Tira aí, olha, até deixa eu respirar um pouquinho. E tira Vinícius aí também, Vinícius. Tira e botou. Ótimo, obrigado. Legal, muito obrigado, viu? E daqui a pouco a gente vai conversar com uma outra pessoa, mas enquanto a gente conversa, enquanto passa o tempo, deixa eu só andar um pouquinho mais. Eu vou até deixar aqui sem púlpito mesmo, que eu fico até mais à vontade, não é? Eu fico mais à vontade aqui com você. E olha só que interessante. Gente, está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Ter filho é uma escolha. Para alguns. Tem gente que não pode ter. Mas a partir do momento que a gente coloca uma criança no mundo, a gente passa a ter uma responsabilidade muito grande. Inclusive, aquela criança de uma aventura, lá da sua juventude, do seu outro relacionamento que você teve no passado. Você não deixa de ser pai e mãe. Não deixa de ser pai e mãe. Você continua tendo responsabilidade com aquela vida, não é? E olha como isso é importante, né? Nós prezarmos. E a Bíblia traz todos esses ensinos. O primeiro é criar na disciplina, né? Coloque limites. Programe uma rotina. Siga uma rotina. Isso é muito importante. E essa rotina não tem que ter só a vida acadêmica. Porque é um erro também, não. Só estuda. Não, tem que estudar. Mas também faz pequenas atividades em casa. Também exercício físico. Porque hoje, os meninos, eles andam assim, ó. Tudo guenzo. Tudo guenzo. Não é verdade? Eu estou mentindo para vocês? É verdade ou não é? É ali, né? Ali guenzo, porque não tem uma prática de exercício físico. Na minha infância, meu irmão, olha só aqui, olha só. Ó. Fora de forma. Sabe por que isso? Quando era criança, meu irmão. Eu subi em muro, subi em árvore. Hoje, você pega o menino para subir no muro, ele vai... Não está entendendo? E a gente precisa... E olha, isso é quando criança. Quando criança, você ensina essas coisas. E faz a diferença. Não é? Olha, como muito tempo não faço quase, eu morro aqui agora. Estou brincando, Abraão. Se fosse Abraão, acho que ele ia parar na UTI. E olha só, letra B. Para nós caminharmos para o final, enquanto preparamos o segundo convidado. Então, criar na disciplina. Segundo, criar na correção do Senhor. Porque olha o que o texto diz. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, que é correção do Senhor. Olha, aqui... nós temos aqueles valores que são imprescindíveis para o processo de formação da criança, do indivíduo. Isso é criar na correção do Senhor, é criar nas instruções do Senhor. Pais, sabe o que é uma coisa maravilhosa? Ensine o seu filho a amar a Deus. E sabe como é que você ensina o seu filho a amar a Deus? Você amando a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 3. Eu vou abrir aqui na Bíblia para ler para você. Deuteronômio 6, a partir do verso 3 até o verso 6. Ele vai dizer assim para a gente. Até aqui na projeção. Diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha, mas antes, essa palavra de você ensinar para você tem que estar em você. Em você. Mostre ao seu filho que você ama a Deus. Como? O seu filho tem que ver os seus momentos de devocional. Papai vai ler a Bíblia. Isso é importante, meu filho. Papai vai para o ministério na igreja. Mamãe vai para o ministério na igreja. Isso é importante. Agora, não seja um hipócrita que você é uma coisa na igreja de Deus, é um servo em casa, é um monstro. Não, ame essa criança, dê atenção a ela, isso é imprescindível, né? Atenção a ela, que ela possa ver o seu amor por Deus, o seu amor pelos outros e o seu amor pela sua casa, pela sua família, isso faz a diferença. Ensine nessa instrução que aqui o apóstolo Paulo fala, né, de nós criarmos na correção do Senhor, também tem a questão da obediência. Ensine seu filho a ser obediente. Olha, nunca apoie os erros do seu filho aonde quer que seja. Viralizou há uns meses atrás um vídeo no YouTube. A mãe filmando a criança. Que ela achou tão bonitinho aquilo. A criança pegou a agenda da escola, a criança pequena, e com a sua letra ruim, feia, escreveu: amanhã não terá aula na escola. Aí a mãe filmou: olha como meu menino é inteligente, ó, tapada. Porque o que está ensinando para o menino? Está dando palmas, valorizando a mentira, um engano. São essas coisas que nós precisamos estar atentos. Não ache bonito estultícia ou esperteza. Não ache bonito. Não ache isso. Pelo contrário, ensine a respeitar. Não deixe seu filho falar mal dos professores. Não deixe o seu filho falar mal dos líderes deles. Não deixe o seu filho falar mal do pastor que trabalha diretamente com ele. Não faça isso, porque assim você está ensinando a respeitar. Olha, quando eu era criança, eu estudava no centro da cidade aqui de Manaus. Não tinha escolas de ensino médio nos bairros. E eu pegava o ônibus para ir para voltar. Eu fui criado a dar o lugar para as senhoras, para os senhores e para as mulheres grávidas. Eu levantava, olha, isso é respeito, ó, ensine. Meu filho, é seu Francisco, é Dona Maria. Respeite, não é? Ensine, é Senhor, seu Francisco. Isso é ensinar respeito. Hoje, a gente está na geração que o pai está lá, e aí, meu filho? Fala, velho. E tudo legal. Você entendeu? Nós não estamos ensinando essas crianças a terem respeito. E é de extrema importância a questão do respeito. É imprescindível você ensinar a serem respeitosos. E são valores eternos. Agora é o seguinte. Vou conversar com a última pessoa para nós caminhar para a finalização da nossa conversa, que é o pastor Cabral. Vem aqui comigo, pastor Cabral, por favor. Uma salva de palmas aí para o pastor Cabral. Sente aqui, por favor, sente aqui. Isso, e agora, por que eu chamei o pastor Cabral e convidei ele no meio da semana para fazer parte desse bate-papo, não é? Porque, na verdade, ele trabalha com adolescentes há quantos anos aqui da igreja? Pastor, há 10 anos. 10 anos. E você imagina que ele já viu muita coisa, não é? Muita coisa, muita experiência. E olha, é um prazer poder ajudar na formação dos adolescentes, dos filhos. Não é uma satisfação? Com certeza. É um prazer, é um dever. Essa é a missão dele, não é? Essa é a missão. É para isso que nós, como igreja, estamos aqui. Agora é o seguinte, pastor Cabral, uma coisa que você observa em relação aos pais quando o filho chega nessa fase, né? Porque os pais não veem o filho crescer. Já perceberam isso? Já percebeu isso? Já? Pois é, os pais não veem, né? O que você percebe? Não, acho que o pai ele precisa entender que agora ele é um adolescente, não é mais uma criança. Então, assim, mudou já.
Então, tratar ele ainda como uma criança, com mimo, permitindo, né, certas coisas, certos comportamentos que ele tinha como criança, isso prejudica muito o adolescente. Nessa fase, né, pastor, é a fase das mudanças, né, mudanças do corpo, as mudanças hormonais, mudanças emocionais. O adolescente está mais sensível, está mais emotivo. E assim, a geração de hoje, pastor, posso falar que não é a mesma da nossa, né? Hoje os adolescentes eles estão enfrentando muitos desafios, né? A questão das mídias, a questão do celular, a questão das notícias que correm, que eles têm acesso a essas notícias. E assim, fora isso, pastor, isso gera outras coisas, né? Como ansiedade, depressão. A gente vê muitos adolescentes que se cortam, adolescentes que praticam até mutilações. Inclusive, eu até dei para o pastor Cabral um livro de presente, Sim. que fala exatamente sobre essa questão. E eu acho que eu dei esse livro para você no ano passado, Sim, não é? pastor. Que fala exatamente essa questão de adolescentes que se mutilam, né? Sim. E o principal motivo por trás dessa mutilação que você tem aprendido e você tem vivenciado no meio deles. Pastor, sem dúvida, os adolescentes eles criam muita expectativa sobre o meio que eles vivem. O desejo deles pertencerem, o desejo deles fazerem parte de um grupo, né? Hoje, sexta-feira, inclusive, eu estava falando nos teens. O que faz uma boa amizade, o que faz um adolescente entender que a amizade, por exemplo, do traficante aqui da esquina ser boa é porque ele estendeu a mão, por exemplo, é porque ele fez alguma coisa por ele. Então, os adolescentes criam muita expectativa nas pessoas, então eles ficam ansiosos. E aí eles não encontram, né, um meio de suprir essa carência emocional e acabam tendo essas práticas que vêm muito nas redes sociais, nas mídias. Então, na verdade, o principal fator da mutilação é porque não há uma presença Exatamente. dos pais dentro de, não apenas dentro de casa, na vida deles. Né? Pastor, eu me lembro mais ou menos em 2015, um pai de uma adolescente aqui da igreja, ele chegou para mim e disse assim: pastor, minha filha está indo para esse acampamento, o senhor conversa com ela, peça para sua esposa conversar com ela e peça para ela mostrar a perna dela. Pastor, a coxa dela, as coxas acima dos joelhos, ela cortava. Ela se cortava, ela não cortava nos pulsos, porque ela é uma menina muito branquinha, e aí ela tinha vergonha para não aparecer. Então ela... E assim, isso, nós estamos falando de 2015, né? E naquela época, 7, 8 anos atrás, foi algo bem punk para a gente lidar. E o grande problema é você estar presente, não apenas fisicamente, mas você estar presente na vida da sua criança, né? Porque é muito comum os pais errarem achando que só estar em casa, dentro de casa, é o suficiente. O perigo é maior. O perigo maior. Hoje eu posso dizer assim por mim, né? Os meus pais estão aqui, sabem, eu gostava muito de estar na rua, pastor. Muito mesmo. Eu estava todo dia na rua, né? Mas assim, hoje em dia os pais não podem mais fazer isso, porque a sociedade está perigosa, né? Mas é tão perigoso quanto o adolescente que fica trancado no quarto com o celular, por exemplo. Porque tem acesso a todos os lugares do mundo. Então os pais não têm a criatividade de fazer alguma coisa com seus filhos. Antigamente o acesso era o bairro. Ali, o campo de futebol no bairro. Agora, aqui, você tem acesso a tudo que acontece no mundo. Hoje, tanto bom quanto ruim. Hoje, crianças de 7, 8 anos, né, têm acesso à pornografia. Né? Então, eu me lembro que naquela época, 10 anos atrás, os adolescentes, 12, 13 anos, ainda não tinham acesso a isso, né? E uma outra coisa importante, né? É porque acontece muito de o filho demonstrar essa falta da presença na vida. Na vida. Isso é muito importante, viu, gente? Não é que você vai ser coleguinha do seu pai, dos seus filhos, não. Mas você precisa estar presente. Como? Acompanhando, observando e conversando sobre essa fase, Sim. as necessidades, as peculiaridades que existem na fase. Sim. Tem pai, tem mãe que não tem nem coragem de conversar sobre sexualidade com o filho, e está vendo o filho se desenvolver, não é? Pegando o corpo de homem, e essa fase é muito comum, a questão da rebeldia, não é? Sim, pastor. E o que você tem observado? Acho que a questão da rebeldia se dá muito pelo histórico que o adolescente tem, né? Um adolescente rebelde é porque é um pai que foi um pai permissivo, né? Permitiu que ele
deu as coisas para o menino, sempre esteve ali nos apuros, nas dificuldades. Eu acho que a gente precisa deixar mais os nossos adolescentes, pastor, sofrer as consequências dos seus erros. Uma coisa interessante, já que você falou desse assunto, eu vou abrir até um parênteses da minha experiência, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu já contei até aqui na igreja, mas é uma experiência muito interessante. Isso influenciou a minha vida. Gente, me influenciou tanto a minha vida, que eu já cheguei a ter reunião, quando eu tinha 18, 19 anos, com o diretor-geral do Detran, para resolver o problema de um carro que eu tinha. Porque o meu pai me ensinou a ser assim. Olha o que ele fez. Eu pulei o quintal do vizinho, escondido com os amigos para jogar bola. E um chute, sempre eu tive o pé muito torto, né? Não teve jeito. E um chute que eu dei, a bola foi no vidro. Poxa vida. Aí nós fizemos um pacto entre a gente, de sangue. Ninguém conta. Nada que aconteceu. Só que tu acha que menino vai segurar isso aí? É complicado. Aí demorou muito, o dono da casa, Anderson, eu quero conversar com você. Rapaz, eu fiquei tremendo, fui assim, tremendo, que nem parece que tinha mal de Parkinson, né? Para conversar com ele. Eu fui ali conversar com ele. E aí ele, olha, eu estou sabendo que foi você que quebrou. Eu digo, tio, foi eu que quebrei. Pois é, agora você vai resolver. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contar para meus pais. Aí sabe o que meu pai fez? Olha, você quebrou. Você vai pagar. Eu vou fazer o seguinte. Você vai resolver esse problema. Eu não vou resolver por você. Já tem 12 anos. Já é homem. A única coisa que eu vou fazer, eu quero que você saiba quanto é que é. E eu vou ajudar você dessa vez com dinheiro. Mas é você que vai resolver. Então, eu fui lá com o dono da casa. Disse para ele, tio, faz um orçamento aí para ver quanto é que vai dar. Ele me trouxe o orçamento. Aí eu peguei o dinheiro, fui lá, levei para ele. E olha, um outro pai, primeiro ia querer brigar com o vizinho. Não foi a mesma atitude, né? Segundo, ia querer me super proteger. Coitado, você está transtornando uma criança, obrigando ela. E não, olha como isso foi importante para a minha formação. Gente, com 19 anos, eu estava resolvendo no Detran o problema do meu carro com o diretor-geral do Detran. De um carro que eu tinha, que eu comprei. E resolvi o problema. Por quê? Meu pai me ensinou a resolver os problemas que aconteciam na minha vida. Então faz a diferença, não é? Faz muita diferença. Agora, sabe como uma coisa que eu percebo, pastor Cabral, que até a gente conversou de manhã, e até o pastor JJ e a Gabi, lá da Torquato, deram esse exemplo, é que os pais são muito reativos, não são? São, pastor. Aí o menino desobedece, né? Aí qualquer coisa, o que tem na mão, taca no menino. Taca no menino. Taca no menino e bate. Seu cachorro! Aí esculhamba. Seu filho do cão! Né? E aí afasta mais, né? É o filho do cão, né? Quem é o cão? Quem que botou o menino no mundo? É verdade. Quem botou o menino no mundo é o cão, é? Realmente é filho dele. Eu sempre digo, pastor, por exemplo, né? As meninas, né? Tem muitas meninas que falam, né? Às vezes elas vão encontrar uma referência, né? Paterna. Eu não digo nem claro, né? Num líder homem, mas numa líder mulher, porque elas dizem assim, a minha mãe só sabe me esculhambar, a minha mãe só sabe me chamar de doida, de abestada. Ela diz assim para mim, pastor, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça que eu te botei no mundo, né? Então, olha, assim, gente, isso é um absurdo. Aí chama a menina de doida, de maluca, aí um lobo mau que aparece por aí, né? Dando atenção para a menina, carinho, conquista. Dando carinho. E aí a menina nunca foi chamada de princesa, até que um dia ela é chamada de princesa. E aí até nós conversamos sobre essa experiência que o pastor JJ contou. Até a gente conversou sobre isso ao longo das semanas aqui na igreja. E eu achei muito legal, até compartilhei com você. Porque olha só, você tem que parar de ser reativo. O que é ser reativo? A criança fez uma coisa e você reage pelo instinto, pela emoção, porque o ser humano não tem instinto, né? Instinto é animal, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas você reage pelo impulso emocional daquela hora que você tem, né? O impulso de raiva, de indignação. Esse é um erro, porque quando você faz isso, você se troca com o adolescente. E aí ele deu um exemplo que eu achei muito legal, de uma mãe, que a filha chegou da escola, adolescente, ficou com raiva de alguma coisa que a mãe deve ter falado para ela. Eu não sei exatamente o motivo da raiva. Eu não lembro. Mas ficou com raiva. E quando entrou no quarto, bateu a porta com força. A mãe, calado estava. Calado ficou. Isso me chamou muita atenção.
No outro dia, quando a menina saiu para a escola, a mãe providenciou que a porta do quarto fosse retirada da criança, da adolescente. Quando a adolescente voltou, né, e da escola novamente, no outro dia, em que a porta foi tirada, ela entrou, está faltando porta, cadê a porta do meu quarto? Não tem porta. Aí a mãe disse, é que minha filha, aqui em casa, nós temos uma regra, não se bate porta com força. Pronto. Essa foi uma lição inesquecível. Não precisou jogar sapato, não precisou jogar os objetos que estavam nas mãos, não precisou nada disso, não precisou gritar, se agiu com sabedoria, né? Porque na verdade, não é verdade, pastor Cabral, que nessa idade, bater não resolve mais. Já não dá mais. Não resolve mais. Não resolve mais. Se você não fez isso quando era mais novo, a varinha era mais novo, tá? Quando vai se aproximando dos 12 anos, não adianta mais, não é verdade? Sim. Não adianta mais você tentar bater. É disciplina. A disciplina não é a porrada, a física. A disciplina é tirar ele 1 mês sem celular, é tirar o videogame, é Consequências. Consequências, né? Consequências. Agora, você tem muita experiência de transferência de culpa? No sentido igreja, né, pastor? Sim. Pastor, conversa aí. Não acontece muito isso, né? Só até citou um exemplo, né? Teve uma situação que uma mãe chegou, conversa com a minha filha, pastor, porque a menina está apaixonada. E eu me lembro, pastor, que eu até falei assim, e a senhora, como é que foi com o seu marido? A senhora se apaixonou também? Digo, pois é, faz parte, né? Mas aí conversa com ela, porque ela quer namorar. Eu disse, o que você falou? Não, eu quero só dê sua opinião. Isso é importante que os pais estabeleçam os limites, esteja bem definido quanto a essa questão. E aí eu disse, olha, eu vou falar para ela, mas é a senhora que tem que proibir, né? É a senhora que tem que proibir. E a questão, meu filho fica até altas horas no videogame, só quer saber de jogo, só quer saber do celular, tira o celular do menino, desconecta a tomada do fio lá, faz alguma coisa, da casa, né? E assim, essa questão da transferência da responsabilidade, esperam que a igreja faça aquilo que é o pai, que é a mãe, que é para fazer. E tem um detalhe também importante nesse assunto, que não significa que o adolescente está vindo para a igreja, frequenta o programa do adolescente aqui da nossa igreja, que está tudo resolvido. Vou mandar meu filho lá para o Novatim, sexta-feira é o dia dele, ele fica para lá e está tudo bem. Não está tudo bem. O seu filho tem celular, o seu filho tem Instagram, você tem que olhar o celular do seu filho, você tem que olhar a bolsa do seu filho, você tem que ver as mensagens deles, né? Ver se o adolescente apaga mensagens, né? Vai lá, existe uma coisa chamada direct, pais. Você vai lá no direct, né? Você vê lá as mensagens que ele tem com outros adolescentes. Muitos adolescentes apagam mensagem, então tem que acompanhar. É um acompanhamento contínuo todos os dias de perto. E olha que interessante. Aquele texto inicial que diz, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, pais, não irriteis os vossos filhos. A tradução da Bíblia de Jerusalém é muito boa nesse versículo. E tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, porque é muito comum o pai dizer, pastor, eu não vou dizer não para o meu filho. Eu não vou. Medo de perder o filho, né? Eu não quero irritar o meu filho. Não quero irritar o meu filho. Já escutou isso? Não é isso, muito. Tem pai que diz assim, pastor, já é difícil criar adolescentes. Se eu disser não para o menino abandona a casa, não sai de casa. E olha que o texto diz na Bíblia de Jerusalém, que está uma boa tradução. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Então deixa eu explicar para você. Se você não criar o seu filho na disciplina e na correção do Senhor, ele vai se revoltar contra você quando ele crescer. Você tem filho rebelde? É porque faltou disciplina e correção do Senhor. É a consequência natural. Então quando a ARA e outras traduções diz, não irriteis os vossos filhos, o mais adequado é exatamente o que eu acabei de ler para você aqui. Vós pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. E para que eles não cresçam revoltosos contra você, crie com disciplina e com a correção do Senhor. E eu tenho certeza que assim nós vamos criar uma geração maravilhosa. Palmas para o pastor Cabral aqui.
Vamos tirar o retrato. Encolhe a barriga aí. Vamos lá. Olha aí. Pronto, obrigado, viu? E agora é o seguinte, pelo menos uma vez no ano, os homens, pais, têm prioridade na igreja. Os pais ficam em pé os pais, ficam em pé. Uma salva de palmas, olha que legal. Olha, pessoas, que Deus abençoe você que acompanhou da sua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua família. E que Deus abençoe o seu lar. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima.